Oi pessoal, eu sou Emily França, sou psicóloga clínica e ludoterapeuta. Eu sou a Aline Crisler, psicóloga clínica e ludoterapeuta também. Estamos aqui para falar de psicologia de uma forma integrativa e acolhedora, levando você à conexão com seu corpo, mente e comportamento. Temos um único objetivo, ajudar você a se conectar com o que é mais importante, você mesmo. Afinal, hoje tem terapia! Nesse primeiro episódio vamos falar sobre ansiedade e ninguém melhor do que Dulcineia Pires, psicóloga clínica, psicoterapeuta, coordenadora do curso de ludoterapia, mestre em psicologia pela UFRN e professora trainee internacional da Biossíntese. Bem-vinda, Dulcineia. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui para falar sobre um tema que eu tenho estudado já há algum tempo, né? Inclusive eu fiz um mini curso, né, sobre transtorno de ansiedade e recursos terapêuticos voltado para psicólogos, psicoterapeutas e profissionais que trabalham com saúde mental. Sim, então, sabemos, né? Muito bom, inclusive esse mini curso e recomendamos. E ansiedade é um assunto bem comum hoje, né, Dulcineia? Sim. Então vamos começar. O que é a ansiedade, Dulcineia? Bom, o que é ansiedade, né? Ansiedade não é uma emoção primária, né? Ansiedade é um estado físico e mental. Então, o ansioso, ele vive num estado de apreensão permanente. Ele percebe o mundo como um lugar não amigável, caótico, perigoso. E geralmente tem uma expectativa negativa e catastrófica em relação ao futuro próximo. Qualquer imprevisibilidade da vida gera uma apreensão muito grande associado a pensamentos negativos e distorções cognitivas sobre o que pode acontecer de ruim. Tá? Então, existe a ansiedade natural, que é a ansiedade que a gente chama positiva, quando a pessoa tem um exame para fazer, uma prova. Então, o primeiro podcast também é aquela ansiedade positiva que não impede nem lhe paralisa na realização de suas atividades. Sim. Essa é a ansiedade positiva. Agora, o transtorno de ansiedade, né, generalizado, é um distúrbio psíquico que limita a vida do indivíduo. O indivíduo começa a limitar seu movimento na vida, ele paralisa o fluxo da vida. Isso é uma característica do transtorno. A gente sabe que é transtorno quando ele paralisa na vida. Exatamente. A pessoa vai fazendo muitas restrições, né, ao contato com pessoas, ambientes, trabalho, vida social. Então a pessoa vai restringindo a vida. Então, e isso é fruto da sensação de apreensão e de distorções cognitivas. É muito importante, porque a pessoa vai transformando qualquer imprevisibilidade que faz parte da vida numa situação catastrófica. Então, isso é o que caracteriza o estado de ansiedade. É por isso que é importante que as pessoas procurem ajuda, porque ela vai tendo uma ação limitadora na vida. Ela limita o fluxo do viver. Sim. Né? Que é se conectar com as pessoas, é trabalhar, é explorar o novo, é ter curiosidade pelo que é novo, porque a pessoa vai ficando muito apreensiva sobre tudo que vem de imprevisível, ou novo, que ela tem que enfrentar. Sim. A própria pandemia, né, eu acho que trouxe muito essa sensação de medo, de limitação. De algo novo, né? As pessoas paralisaram. E eu acho que isso é uma forma da gente analisar na clínica, né? Que as pessoas chegam muito com conteúdo, eu tô ansioso, eu tô com crise de ansiedade. E como analisar isso? Como observar isso? Então, isso que você acabou de falar, né? Tá te paralisando a vida, tá acontecendo perdas. Que pensamentos você tem em relação ao futuro próximo, aos acontecimentos, tá? Porque é importante a gente diferenciar medo de ansiedade. Medo é um estado de apreensão diante de um fato real, de um perigo real. E o medo é transitório. Sim. Passou o perigo, o medo desaparece. Na ansiedade... O medo é uma emoção, né? É uma emoção primária. E o transtorno de ansiedade... A ansiedade não é uma emoção primária, é um estado mental e corporal. Sim.
que vai limitar a vida. Então, é um medo, gente, subjetivo. Não existe um perigo real. Tá? É um medo subjetivo que a pessoa carrega e que traz consequências físicas e emocionais. Tá? De restringir a vida, até ter momentos de crise de ansiedade ou crise de pânico. É importante a gente falar. E quando você fala do medo irracional, é muito comum as pessoas falarem disso, eu não sei, eu tô com agonia, tô com uma angústia, e não sabe dizer, porque não tem o objeto do medo. Não tem né? um objeto real. Isso. É um medo que a gente chama subjetivo. Né? Não é um medo objetivo, que é uma característica do medo ou emoção, ansiedade. Existe o objeto do medo. Não existe o objeto do medo. É Na ansiedade não existe o objeto do medo, mas no medo existe o objeto. O objeto real. E é transitório, que é o contrário da ansiedade, que é um estado permanente. E tem momentos, e tem também a crise de pânico. A crise de pânico é um quadro agudo de ansiedade, que tem toda uma mudança, uma reação fisiológica. Sudorese, taquicardia, não é? E muitas vezes ela não aparece diante de algo ameaçador. Às vezes a pessoa está tomando um banho, às vezes está dormindo, e aí vem a sensação do pânico. Né? Porque ela é o ápice, né? Antes do pânico, as pessoas têm a crise de ansiedade. A pessoa tem ansiedade com um quadro que permanente. Então, antes do pânico, estava instalado já a ansiedade. E aí vem a crise de pânico diante de situações. Tem pessoas que têm uma ansiedade sem ter crise de pânico, mas vivem nesse estado de apreensão permanente. De alerta, de apreensão. Na crise de pânico, a pessoa tem um quadro agudo, que a pessoa tem sensação de vômito, de náusea, tontura, pode acontecer desmaios. Sensação até de morte mesmo. Sim, de morte iminente, porque você tem a sensação, você não sente o corpo, taquicardia, dificuldade respiratória, a pessoa pensa que vai morrer, pensa que está tendo um ataque cardíaco. Dulcinea, e como ajudar as pessoas diante de um quadro desse? Primeiro, é importante que as pessoas tomem consciência que isso é um transtorno, que isso precisa de tratamento, porque às vezes a pessoa ela vive ansiosa e acha que isso é um jeito de viver. E a gente tem que ver que é tão intenso, há uma frequência tão grande de pessoas com ansiedade, que 60% das consultas hoje de cardiologia, a pessoa pensa que tem um problema cardíaco e, na verdade, a pessoa tem ansiedade. As consultas, 10 a 30% das consultas com neurologista, ou pneumologista com dificuldades respiratórias, ou otorrino, por causa de quadro de ansiedade. Não existe nenhum dano. Né, também. Isso. E nessas especialidades também. E a gente é algo sério, porque as pessoas pensam que estão com problema físico. Como a ansiedade se manifesta com reações corporais intensas, principalmente quando tem uma crise de pânico, então as pessoas procuram um médico pensando que tem um problema cardíaco, ou que chegam no pronto-socorro achando que estão infartando. Agora, é importante saber que as pessoas que sofrem de ansiedade crônica podem vir a desenvolver problemas cardíacos. Sim. Por causa de ter, de forma muito frequente, taquicardia. Então, é como se o coração houvesse umas descargas, né? Umas descargas de adrenalina. De repente. E que vai prejudicando ao coração ao longo do tempo. Sim. Tá? Então, o Brasil é o país no mundo, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, que tem a maior taxa de quadros de ansiedade no mundo, seguido pelo Paraguai, Noruega, né? Mas o Brasil tem essa taxa altíssima de ansiedade, que aumentou, como aumentou no mundo todo durante a pandemia. Sim. Então, aumentou o consumo de ansiolíticos em torno de 38% durante a pandemia. E os casos de depressão, 90%. E a gente sabe que a ansiedade anda de mãos dadas com a depressão. Qual a relação da ansiedade e da depressão? Porque o ansioso, ele olha para o mundo de forma apreensiva, com distorções cognitivas. Então, é uma visão sombria do futuro, do que pode acontecer. Há uma presença de uma intensa negatividade.
e de uma reação muito exacerbada ao imprevisível. Eu acho importante falar que essa distorção cognitiva é o pensamento intrusivo, que muitas pessoas conhecem como pensamento intrusivo, né? Exatamente. Eles vão também, na distorção cognitiva, ele transforma, por exemplo, numa catástrofe, uma situação que é só uma mudança de rota. Por exemplo, uma cliente minha falou que ela teve uma crise de ansiedade porque ela alugou um apartamento e fez uma reforma e depois de 1 ano e meio o dono do apartamento avisou que ele vai vender o apartamento, que ela, claro, é a pessoa primeira que pode comprar. Mas isso desencadeou uma crise de ansiedade, porque ela ia ter que fazer uma mudança de rota, Sim. ou comprar, ou assumir outro apartamento. Então, exatamente, a perda do controle, né, do cinema. Perda do controle e o imprevisível. Em vez de lidar com o imprevisível com segurança, com positividade, no sentido de que eu posso resolver. Inclusive, ela tem o dinheiro para comprar o apartamento. Sim. Mesmo assim, ela reagiu como se a pessoa tivesse tido uma ordem de despejo. Porque é uma condição de ter espontaneidade. Se você não consegue viver na espontaneidade, ao contrário disso, você precisa ter o controle. E as pessoas com ansiedade geralmente são assim. Tem necessidade de controle pela insegurança. Segurança. É um sentimento, a gente tem que ver que o sentimento que permeia o ansioso é um sentimento de desamparo, de não autossustentação. Sim. E de muito desamparo diante da vida. Eu não me sinto, minha firmeza e minha segurança para enfrentar as situações corriqueiras da vida. Por exemplo, o período da pandemia que os adolescentes, crianças e adolescentes ficaram, né, na aula online, em casa, né, o que aconteceu na volta à escola? Crise e ansiedade. Porque tanto tempo afastado, então, com tanto medo e uma ameaça real, e as pessoas, mesmo quando a ameaça passou, as pessoas, os ansiosos, continuaram tendo ideias catastróficas sobre sair de casa, Sim. sobre entrar em contato com as pessoas. A gente vê, inclusive, tem algumas pessoas que ainda usam máscara, né, assim, tá ainda muito preso dentro de casa. Eu tenho um paciente ainda com dificuldade de realmente ir para a vida, né? E Dulcinea, aproveitando esse gancho das escolas, a gente está nesse período de volta às aulas e a gente percebe que a ansiedade aumenta, tanto para os adolescentes, as crianças, ou é uma mudança de escola, ou é porque realmente assim está mudando a turma, ou algum amiguinho saiu, já era um processo que gerava ansiedade de uma forma natural. E pós-pandemia, essa ansiedade aumentou, né? As crianças foram chegando no consultório mais ansiosas, os adolescentes mais ansiosos. Você teria alguma dica para dar para os pais, para as pessoas que estão passando por esse momento? Porque às vezes os pais ficam muito inseguros também, né? Eu acho o seguinte, você falou nas crianças. Um dado importante é que até 10% das crianças apresentam um quadro de ansiedade. E 10% e 50% dessas crianças que apresentam um quadro de ansiedade vão apresentar depois depressão. Então, na hora que a criança apresenta uma ansiedade, né, já clínica, porque a ansiedade natural é o novo, é a escola, o que é que vai acontecer? Essa ansiedade natural não paralisa a criança, Sim. não desenvolve náusea, dor de estômago, choro frequente. A ansiedade natural não desenvolve esses sintomas. Agora, a ansiedade clínica, tá? Ela vai desenvolver esses sintomas. Isso significa que essa criança já carrega em si. Não é o início das aulas que está gerando ansiedade. A ansiedade está desencadeando, está sendo gatilho. Sim. Essa criança, provavelmente, em outras situações, ela tem essas reações. Às vezes tem quando é semana de provas, quando é um aniversário que tem muita gente que ela não conhece, mesmo que seja do coleguinha. Então, quando fala de fazer um esporte com novas pessoas, a criança se retrai. Tem crianças que eu atendo, né, que a mãe fala que tem medo de ir para uma colônia de férias, porque é tudo novo e desconhecido. Mas por que ela está com medo? Porque ela tem pensamentos negativos, assustadores, que geram muito apreensão para poder enfrentar. Tá? Então, a gente tem que ver que tem um estado de desamparo e de insegurança que está presente na estrutura psíquica dessa pessoa. Claro que, a nível mundial, houve um aumento dos casos de ansiedade, porque todos nós fomos submetidos
há uma grande situação de medo e de ameaça à vida, todos nós. Mas, ao passar a ameaça, o natural é o medo passar. Algumas pessoas que têm uma estrutura psíquica mais fragilizada e já com quadro de ansiedade leve, que já estava presente, mantiveram esse medo, medo de ir para o mundo, de sair de casa, de enfrentar a escola, de enfrentar a universidade, permaneceu. Então já não é medo, é ansiedade. Esse estado que você fala, permanente, de ansiedade, que a criança já tinha instalado nela, a gente fala de questão do vínculo, né? É primitivo, é algo bem primitivo. Exato. A gente tem que pensar em duas questões quando a gente pensa num quadro de ansiedade. Uma pessoa que apresenta um quadro de ansiedade. É que existe tanto o contexto cultural e social, como existe a questão das experiências que essa pessoa vivenciou a nível do seu desenvolvimento emocional dentro do contexto familiar, tá? Então, dentro do contexto social e cultural, o que é que a gente vive atualmente? Numa sociedade individualista, narcísica, em que os laços de afeto e de vínculo são frágeis, e que as pessoas, pouca solidariedade, às vezes muita hostilidade nas relações, né? Então, o que é que acontece? Então, vivemos numa sociedade que eu não posso, o laço com o outro está fragilizado. E nenhum ser humano, ele é totalmente independente. Nós dependemos uns dos outros, né? Para viver, precisamos contar com o outro. Então, vivemos numa sociedade tão individualista, então isso amplia o sentimento de desamparo, de solidão, e não, se eu precisar, eu não vou ter com quem contar. Sim. Então, isso é um campo que favorece, tá? O surgimento de casos de ansiedade. Além disso, a gente tem que considerar as experiências nas relações afetivas primárias desse indivíduo, que pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, que hoje apresenta um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Né? Então, como foram as experiências iniciais de amparo? Né? Na verdade, Bauman, que tem um livro escrito que é Medo Líquido, ele fala que o medo ansioso é um medo secundário. Por quê? Na verdade, ao longo da sua experiência relacional, desde os primórdios do desenvolvimento, ele vivenciou situações que ele teve que enfrentar, situações de ameaça e de perigo, que a nível psíquico ele não estava preparado para enfrentar. Sim. E não teve amparo do ambiente. Né? O ambiente familiar, do ambiente escolar. Então, isso ficou como uma marca. E lá na frente, quando ele tem que enfrentar os desafios normais da vida, ele entra naquele sentimento de desamparo que ele viveu nos primórdios do desenvolvimento, porque não teve amparo suficiente no ambiente. E aí não cria o repertório emocional para enfrentar. Ele não cria o repertório porque não desenvolveu a nível interno uma segurança, uma confiança em si, uma positividade em relação à sua capacidade de lidar com os desafios. E que é isso, é o pensamento catastrófico. Vai ser terrível. Então a pessoa, o dono do apartamento pede o apartamento, né? Ou você compra ou você tem que sair. E a pessoa encara isso como uma catástrofe. Quando ela tem dinheiro para comprar, como ela pode mudar para outro apartamento e pagar o aluguel. Então, a visão é catastrófica. Tudo mudou. E agora? Isso é uma adulta que você está falando, né? Mas anterior a... Eu estou falando que esse medo, essa experiência primária de desamparo, vai fazer com que a pessoa se fragilize em sua estrutura psíquica, e aí, na vida adulta ou na adolescência, com os desafios naturais da vida, ela entre num quadro de desamparo extremo, que vai gerar uma reação física e mental. Então, se a gente for pensar em que são esses momentos, né, do desenvolvimento emocional, desde a experiência intrauterina, tá? Sobre as experiências de estresse de uma mãe que viveu situações difíceis na gestação e que esse feto
conviveu com um ambiente, né, um campo organizacional a nível uterino de uma mãe apreensiva, com a descarga hormonal de adrenalina, de medo, de cortisol, de né? cortisol alto, Era- a descarga de adrenalina, dessa própria mãe que viveu situações estressoras ou de desamparo. Então, o bebê já nasce com um registro de não ter vivenciado nesses 9 meses uma experiência de acolhimento e de segurança. Fica registrada a nível celular, né? Porque as marcas das experiências, hoje se sabe, né, que o bebê é afetado pelas experiências maternas. A neurociência está aí, né? Comprovando isso, que o bebê é afetado, tanto que se você for num berçário de maternidade, você vai encontrar os bebês agitados, os bebês tranquilos, os bebês hiperreativos, porque dependendo das vivências de sofrimento e de estresse dentro do ambiente intrauterino. Então a gente vai vendo que essas experiências de desamparo e de fatores estressores que tornam a criança posteriormente hiperreativa pode ter começado já a nível intrauterino ou no nascimento. Se você pensar na violência, né, no parto, e que muitas mães são submetidas a um estresse violento, com procedimentos invasivos, e uma mãe estressada, como é que ela vai receber esse bebê? Né? O bebê entra em sofrimento também, né? O bebê também entra no mal-estar diante de toda a apreensão, né? E vamos dizer, estado de estresse da mãe ao receber esse bebê. E a gente vai pensar em outras experiências no primeiro ano de vida, em que esse bebê tem uma dependência absoluta dos cuidados parentais, principalmente dos cuidados aí entra maternos. O Winnicott, né? Que você também é tão estudiosa do Pois é, da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, que ele dá importância ao amparo do bebê, à sustentação física e emocional, psicológica desse bebê, que inicialmente é uma dependência absoluta. Mas dependendo das condições ambientais, o bebê pode viver situações de desamparo extremo. Nesse período, uma mãe depressiva, uma mãe submetida a estresse, uma mãe sem amparo do ambiente para ajudá-la no cuidado com o bebê, é uma mãe de risco para sustentar satisfatoriamente, emocionalmente e fisicamente esse bebê. Ela pode ser negligente, ela pode não conseguir cuidar adequadamente pelo estado de não amparo. Então, isso são marcas que podem ficar. E também no desenvolvimento da criança, de começar a desenvolver autonomia diante de pais estressados, ausentes, né? Porque a gente tem que falar também que essa experiência de desamparo que é vivida na crise de ansiedade e na ansiedade, ela já foi vivenciada. Sim. Na conexão com esse cuidador. Então, hoje se fala muito em burnout parental, que é o quê? E pais estressados, com uma carga de trabalho imensa, numa corrida pelo desempenho, pela performance, pelo sucesso profissional. Pai e mãe trabalham, pai e mãe estudam, e nisso os pais chegam esgotados em casa. Então, como vão dar o amparo, a conexão afetiva de segurança? E os filhos vão vivendo uma solidão. Uma ausência paterna e materna, a ausência afetiva. Às vezes tem uma presença física e uma ausência psíquica. Mas toda noite eu estou em casa e janto com meus filhos. Mas eu tenho conexão com meus filhos, eu estou esgotado. Eu só quero que os meninos durmam e eu vá dormir. São pais esgotados que não têm energia para um contato. A criança está ansiosa para encontrar os pais à noite, mas os pais chegam esgotados, só querem dormir e que as crianças durmam logo. Então, às vezes irritados. No burnout parental, os pais muitas vezes se tornam agressivos, irritados e reagem à imaturidade da criança e ao desafio da criança de forma excessiva. Né? Então, são pais que estão em desequilíbrio com suas emoções, estão esgotados. Então, como vão ter energia para cuidar com paciência, para estabelecer uma conexão positiva com essas crianças, com suas crianças? Sim. Que faça com que elas sintam que tem alguém que olha por elas, né? E eu ouço no consultório, né, muitos relatos de crianças, né? Às vezes as crianças dizem,
eu fiz isso, aquilo sozinha. Eu disse, e aí, não pensou em pedir ajuda ao papai ou à mamãe? Se eu solicitar meu pai, ele vai ficar com raiva. Né? Na verdade, eu pensei num pai esgotado, num pai no estresse altíssimo, e que eu não quero, eu chego em casa, não me solicite mais para nada. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante dessa corrida pelo sucesso profissional, né? Pelo aprimoramento profissional, que se você tem filhos, você tem que pensar que se você gasta toda a sua energia com o seu trabalho, não vai sobrar nada para a sua criança. E você pode encher de presentes, pode ter muitos empregados em casa, mas ela vai olhar e vai saber que os pais não estão disponíveis. Isso vai gerar algum nível de insegurança. Isso vai gerar uma baixa autoestima. Isso vai gerar uma falta de suporte interno para ela enfrentar a vida. Os pequenos desafios que começam na escola, com as provas, né, com os trabalhos escolares, que os vão confrontos com os colegas. Dos anos, né? Isso. E aí isso vai ficando como uma marca de um perigo que foi vivido, porque quando a criança precisou do suporte, ela não teve. E essa falta de suporte gerou uma fragilidade psíquica que pode se apresentar em forma de um quadro de ansiedade generalizada. Além de outros transtornos, né? Transtorno de personalidade, né? De depressão. Sim. Né? Mas o que está chegando muito comumente é a ansiedade, né? Mas como a gente está falando de ansiedade, a gente está falando que existe, que não é só você cuidar, na hora que uma pessoa tem um quadro instalado, ou criança, ou adolescente, ou um adulto, não se trata só de trabalhar com a psicoeducação. Olha, essa crise aguda que você teve, você não vai morrer, vai passar em poucos minutos, respire fundo. Fixo olhar em alguma coisa. Isso é psicoeducação, que ajuda, mas a pessoa precisa ter uma experiência no processo terapêutico de se sentir que alguém o segura, que alguém cuida. É uma experiência de segurança no vínculo. Sim. Essa experiência de segurança vai fazer com que ela reorganize algo a nível psíquico que não pôde acontecer ao longo da sua história. E o vínculo é algo muito importante no processo psicoterapêutico, né? A gente precisa primeiro formar o vínculo para conseguir ajudar a criança. E aí justamente o adolescente ou o adulto, né? Na verdade, o vínculo cura, né? O vínculo, afinal de contas, é o que há de mais importante na terapia. Não é uma abordagem, não são as ferramentas. As ferramentas não fazem sentido se não existe um vínculo de cuidado. Isso. Tá? Quando estabelece o vínculo, estabelece a confiança. Isso. Eu me permito ser cuidada. Ela vai olhar para mim. Eu confio que esse outro está comigo. Sim. Né? E claro que a partir daí o profissional tem que ter o conhecimento técnico, mas também é um contato de pessoa a pessoa. Sim. Né? É um contato que envolve o humano. Não existe uma receita pronta, né, no cinema? Não existe. Existe um trabalho que passa por a gente pensar que o ansioso é a pessoa que não tem autossustentação. Então, eu preciso que alguém trabalhe a minha sustentação psicológica para que eu possa encontrar a minha autossustentação. E por que eu não encontrei minha autossustentação? Porque eu não tive essa experiência de sustentação satisfatória ao longo de todo um processo de desenvolvimento emocional, por questões várias. Né? Às vezes a criança viveu perdas de figuras afetivas, né, de forma muito primitiva, e isso deixa uma marca. Isso é possível reparar na terapia, né? Exatamente, tanto crianças, adolescentes como adultos. E o adulto ansioso, ele tem muita dificuldade de autoapaziguamento. Mas quem é que precisa? Uma criança precisa de um outro que apazigue seus medos, que a conforte, que diga eu estou aqui com você, para que ela vá descobrindo que ela pode lidar com situações desafiadoras. Esse adulto que tem a crise de ansiedade, ele por algum motivo ele não viveu uma experiência que o ambiente trouxe essa segurança. Sim. A presença que me deu confiança me ajudou a enfrentar. E aí eu não sei fazer isso sozinha. E na terapia, na relação terapêutica, vai ser uma nova experiência.
de alguém estar comigo, né? O cliente chega trazendo uma questão, eu estou apavorado porque eu vou me pedir o meu apartamento. Sim, mas qual é a catástrofe nessa história? Se você tem um dinheiro para comprar, se você pode alugar outro. Você vê que é uma regressão emocional. Porque é muito claro que ela tem condição de pagar, que ela tem condição... Mas isso a nível racional, mas a nível emocional entra o desamparo e a catástrofe. Sim. Então, eu preciso da palavra de um outro junto comigo, ajudando a encarar essa situação. Para poder que para mim, para aquela pessoa, naquele momento é catastrófica. Não está claro. Mesmo que na realidade não seja. Sim. Aí é que está a distorção cognitiva. Entendeu? Porque ela pensa como uma catástrofe e que aquilo ali ela não vai dar conta, o que é que vai ser dela. Sim. E quando, na verdade, a presença apaziguadora do terapeuta como ego auxiliar para quem está é uma parte do tratamento. Até que essa pessoa, claro, vai entrando em contato que ela teve as experiências de desamparo muito precocemente. E que isso faz com que ela reedite esse desamparo nos desafios normais da vida. Porque ela não encontra segurança em si. Ela não consegue visualizar os recursos. E a terapia também vai ser isso. Uma autodescoberta em relação aos meus recursos. Eu tenho muitos casos assim, que eles falam assim, mas eu ficava tão bem comigo mesma, eu me resolvia, e agora eu preciso de terapia. Não, então, a ansiedade, ela é anterior ao que está acontecendo agora. Exatamente. Né? Então, você ela precisa de um construída ao longo da vida. Né? E isso que você está trazendo é interessante, que a pessoa diz, por que agora eu preciso de terapia? Como se isso fosse uma falha. Sim. Né? Pedir ajuda. Eu tô frágil, eu tô frágil. Né? E nós não somos só fortes, nós somos fortes e somos vulneráveis. Uma dificuldade de vulnerabilidade, de se sentir vulnerável. De lidar com a vulnerabilidade, porque eu tive muito cedo que lidar sozinho com minha vulnerabilidade e não pedir ajuda, porque na época não existia essas pessoas. A terapia é um lugar mais de humildade, né? Eu pedir ajuda. Nem todo mundo consegue chegar, inclusive, na terapia por isso. Por essa dificuldade de pedir ajuda, de se colocar no lugar. De reconhecer sua vulnerabilidade. Você vai se olhar na terapia, né? E vai ser olhado. Nem todo mundo foi olhado. Então, a primeira vez de ser olhado pode ser algo que... Alguém me vê, alguém me enxerga, Exato. alguém estende a mão para mim, eu não estou só com minhas dificuldades, mas às vezes a pessoa sente culpa de precisar do outro, de precisar de ajuda. Se culpabiliza, não se sente no direito. Isso. Não é nem uma questão de humildade. Às vezes. Pertencente. É uma questão de eu não tenho esse direito. Sim, não quero porque incomodar. Porque esse direito foi negado. E aí criou uma concepção, construiu uma concepção de que eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Tanto que muitos ansiosos que sofrem com quadro de ansiedade há anos, se recusavam a buscar um médico, a buscar ajuda, tanto um psiquiatra como um psicólogo, porque eu tenho que dar conta disso sozinho. Sim. Eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Eu sempre tive que dar conta sozinho. Agora eu tenho. E isso é algo violento, gente, porque se você sabe que pessoas que têm quadro de ansiedade, elas têm 4 vezes mais chances de morrer de problemas cardíacos. 4 vezes mais chances. E que esse quadro de ansiedade pode lesionar, haver lesões, comprometimento no coração, que é um órgão vital. Sim. Então, isso é muito sério. E muitas pessoas sofrem sozinhas e não pedem ajuda. Porque isso foi como um mandato na sua própria existência, desde sua mais tenra idade. Eu tive que me virar sozinho. Então, isso eu vou dar conta sozinho também. É muito, né, para ele receber esse cuidado, esse amparo. Às vezes eles até iniciam o processo terapêutico e abandonam. Né? E como falar que agora eu preciso? Como falar que agora eu preciso? Como eu vou dizer que eu estou em terapia agora? Isso, por não se sentir no direito, entendeu, Aline? De ter esse cuidado. Sim. Porque às vezes a criança, quando ela não recebe o cuidado, ela acha que é porque não merece. Ela não entende que é um abandono emocional, porque as figuras parentais, porque o ambiente, por vários motivos, não consegue dar esse suporte. Ela não entende, ela acha que realmente é um dever dela
dar conta de tudo sozinha. Dulcinea, E às vezes quando o terapeuta está disponível, ela não consegue segurar a mão do terapeuta para seguir lado a lado num momento que eu ainda não consigo caminhar sozinho com minhas próprias pernas. E não consegue, porque isso gera um sentimento de autoculpabilização. Eu estou fazendo algo errado. Dulcinea, e quando a gente está num processo terapêutico com a criança e os pais resolvem tirar, né? Como é que você percebe isso? Bom, a retirada da criança terapia tem... Parece assim, melhorou um pouco a ansiedade, vou tirar a vários criança. motivos. ele né? está ótimo. Ele está ótimo. Porque Ele já está andando de elevador. É. O problema era, ele não andava de elevador, mas agora já está andando de elevador. Pois é, porque se os pais, ao longo do processo terapêutico da criança, só conseguem olhar para o sintoma e não para os conflitos que estão por trás do sintoma, isso é um trabalho do terapeuta da criança com a família. É mostrar que o sintoma é a ponta do iceberg. Sim. E que por trás do sintoma existem muitos conflitos, existem lacunas afetivas que vêm desde a mais tenra idade, às vezes desde o ambiente intrauterino. E levando a criança para a terapia, a gente vai apontar, sinalizar isso para os pais, né? Isso. Tem algo aí que a família precisa trabalhar. E aí pode ser demais para os pais e dizer, não, aqui eu não quero olhar. Aqui eu não quero tocar. Né? Alguns pais têm essa dificuldade e outros realmente conseguem fazer esse investimento de reparação do que não pôde ser feito em um determinado momento, por várias questões. Até porque não existe pai nem mãe perfeito, existe, né? O que temos são famílias imperfeitas tentando reparar suas dificuldades, tentando encontrar reparação para o que não pôde ser feito pelo filho, pela filha, né? Então isso faz parte da imperfeição, não existe família perfeita. E se eu me apego ao padrão da família perfeita, eu também me sinto tão ferido pela imperfeição que eu não procuro ajuda para cuidar suficientemente bem de uma criança que está em sofrimento psíquico, né? Isso é só para chamar atenção, né? E sim, mas ela está chamando a atenção para o quê? Que dói nela, da dor emocional dela. Né? E muitas vezes eles se incomodam muito, né, com o choro. O choro acaba sinalizando, às vezes uma criança chora muito, e aí os pais ficam nesse movimento de irritabilidade por causa do choro, e a criança está ali expressando uma emoção, um incômodo, e eles não conseguem lidar, enxergar isso. Que o choro é uma forma de comunicação. Sim. Né? Tem algo a ser comunicado, tem um sentimento a ser comunicado desde os bebês. É a nossa primeira forma de comunicar algo, né? E que para mobilizar o ambiente a agir. Tá? Então a gente também tem que ressaltar que crianças super protegidas, né, que vivem numa bolha, que os pais não apoiam a autonomia e que temem qualquer aventura da criança fora do ciclo familiar, também pode posteriormente gerar quadros de ansiedade. Sim. Porque a criança não está acostumada a fazer enfrentamentos. Né? E é justamente aí, quando aparecem os enfrentamentos que a família não pode mais proteger, a pessoa sucumbe, porque não encontra seus próprios recursos. Porque também não foi apoiado para, de forma paulatina, realizar os enfrentamentos de cada etapa do desenvolvimento. Né? Então, isso também é um gerador, pode gerar quadros de ansiedade, porque a criança se sente incapaz de lidar, ou adolescente, com os desafios da vida, né? Então, normais da escola, as primeiras frustrações com os coleguinhas, primeiros conflitos, né? Então, isso também é importante. Tanto a criança que vive no estado de solidão, mesmo tendo muitas pessoas ao redor, tem estrutura física, alimentar, empregados, ela se sente só porque ninguém olha para ela e se comunica com ela e se preocupa com o que ela sente, como também a criança super protegida posteriormente, ela vai ter dificuldades com os enfrentamentos. Sim. Dulcinea, a psicoterapia é um espaço, um lugar reparador, né, para a ansiedade. E como esses pais poderiam ajudar essa criança, esse adolescente que hoje está passando por essa situação, né? Está mais ansioso, aumentou a ansiedade. Existe
uma reparação? Tem como os pais repararem, né, o que... Sim, primeiro é entender que aquela quadro de ansiedade, né, às vezes a criança chora para não ir para a escola, sente dor, é o mais comum, né, na criança manifestar na experiência escolar de enfrentamento, né? Então, choro, diz que sente mal, dor de cabeça, sente dor no estômago, reações a nível gástrico que são comuns no quadro de ansiedade. Certo? Então, relatam náusea, que ela não está inventando, sente a náusea mesmo, pelo estado de aflição com esse enfrentamento de enfrentar o mundo fora do ambiente familiar. Então, primeiro é compreender que existe um sofrimento psíquico nisso, que existe uma insegurança e que precisa que os pais ajudem a enfrentar, confortando, reassegurando, de que acolhendo, tá acolhendo, reassegurando e segurando a mão, eu vou junto com você. Às vezes crianças que apresentam ansiedade em relação à escola, fobia escolar, que está dentro do quadro de ansiedade, precisam muitas vezes, no processo de enfrentamento, que os pais permaneçam por mais tempo na escola, para que a criança vá se sentindo segura naquele novo ambiente. Se mesmo com todo esse apoio da família e da escola, no sentido de perceber que essa criança está fragilizada, que o sintoma mantém-se, é preciso um apoio psicológico, isto é, um tratamento psicológico, e que geralmente é o caminho. Começamos pelo apoio familiar, tratamento psicológico. Se o quadro continua agudo, então você vai precisar, às vezes, até para a criança, de um atendimento psiquiátrico. Porque muitas vezes o quadro de ansiedade gera um nível de tensão. Porque se você vive apreensivo com tudo que acontece no mundo, que você tem que enfrentar, você vive um estado de tensão permanente que vai gerar, muitas vezes, distúrbios do sono. Existe casos de bruxismo, distúrbio do sono, terror noturno, né? E distúrbio do sono. Então, a criança não consegue adormecer. Sim. E eu ouvi já de uma criança que apresentei que só conseguia adormecer 2 horas da manhã. E ele tinha que acordar às 6 horas, vai para a escola. Perde a capacidade de relaxar. Sim, porque está apreensivo. De forma com distorções. Sim. Em relação à escola, em relação às tarefas que vai ter que fazer, se o professor mandar ele para a coordenação. Então, muitas distorções cognitivas. Então, o distúrbio do sono grave. E a criança dizia para mim, meu corpo me tortura. Ele dizia isso literalmente porque ele considerava que o corpo dele não conseguia parar, relaxar para ele adormecer. Entende? Então, a gente precisa entender que é um estado de sofrimento. E que se o apoio familiar e o processo terapêutico ainda permanece agudo os sintomas, é um nível alto de sofrimento psíquico. E aí precisa de um acompanhamento psiquiátrico, que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, principalmente na infância, é que se consegue que o quadro, haja uma regressão nesse quadro com suporte terapêutico, psicoterapêutico e suporte familiar. É suficiente. Sim, muitas vezes é Já suficiente. nos adultos, o que é que acontece? O que é que o adulto ansioso relata na clínica? Que ele é ansioso desde a infância. E nem foi identificado. Por exemplo, uma pessoa hoje de 40 anos que apresenta um quadro de ansiedade aguda, essa pessoa me fala, eu era ansioso desde a infância, eu sentia dor, náusea na escola, eu vivia pedindo para ir urinar, né, por ir no banheiro, eu vivia apreensiva, às vezes vomitava. Então, isso não era identificado como uma crise de ansiedade. E passou a vida toda, adolescência. Que é uma temática que se aborda, que se acolhe mais hoje, né? Há 10 anos atrás, isso não chegava na clínica tão fácil. Isso, porque não era identificado. Passava pelo cardiologista endócrino até dizer, você precisa de um psicólogo. E a pessoa aceitar que precisava de um psicólogo. Hoje não. Eles já chegam assim, eu tenho crise de ansiedade, eu sou ansiosa, eu já vi no Google. Então, ele localiza no Google ou foi ao médico e o médico disse que ele não tem nenhum problema cardíaco, que ele tem um problema de ansiedade, certo? Mas esse adulto que chegou aos 40 anos é um quadro crônico, que ele foi a buscar ajuda
num quadro agudo que ele já vem em sofrimento há muito tempo. Já era Mas adulto, quantos recursos né? ele criou nessa época para poder sobreviver com essa ansiedade, né? Sobreviver. E às vezes tem Sobreviver, sequelas né? já. Sim. Já tem uma vida muito restrita, muito restritiva, para evitar que desencadeie o quadro. Então não viaja de avião, tem medo de viajar de carro, não sai da cidade. Sim. Não me chame para viajar, porque eu não gosto de viajar, não é que não goste. É todo o estresse e a tensão que gera dentro da ansiedade. Então, e essa pessoa que chega adulta, já com quadro crônico, muitas vezes ela precisa realmente psicoterapia, acompanhamento Certo. psiquiátrico. Já a criança, não. Eu acho Porque importante. é um quadro que está surgindo e que na hora que você faz o trabalho, né, com a parte emocional, a estruturação psíquica, o fortalecimento psíquico com o suporte familiar, muitas vezes não é preciso acompanhamento psiquiátrico. Já no adulto não, porque dificilmente a crise de ansiedade no adulto começou na vida adulta. Sim. Ele já vem sofrendo há anos. Aí o cérebro já está cristalizado na vida adulta, então fica mais difícil, né? De Só o ajudar processo só com terapêutico. psicoterapia. Exatamente. Né? Por isso que a busca da medicação com Do psiquiatra. acompanhamento. Luciné, eu queria te perguntar sobre essa questão de muito medo de avião, de navio, de andar de carro, né? Como é isso, assim? Eles apresentam o sintoma, é medo de avião, medo de navio, medo de andar de carro. O que a gente pode falar sobre isso? Porque na verdade é um quadro de ansiedade, é medo em relação a você sair da sua área de segurança. Porque a vida do ansioso vai ficando muito limitada. Então ele não pode se mexer muito, porque tudo desencadeia. Sim. Então viajar, a pessoa só pensa nos riscos, a distorção cognitiva, pensa nos riscos. Pensa, A pessoa diz logo, eu não gosto de viajar. Mas na verdade não é que eu não gosto de viajar, eu não gosto do meu mal-estar ao viajar. Para não vivenciar, é melhor ficar em casa, é melhor evitar. Sim, mas Entende? eles não querem falar, né? Não, às falam vezes sobre nem isso. sabe. Sim. Pensa que é um não gostar. Eu acho que o avião é o menos ruim, porque tem aquele não tem dificuldade de entrar no elevador de casa. E aí? Andam 20 Sim, andares, que é- sobe 20 andares, porque não consegue andar no elevador. Porque dentro do quadro de ansiedade tem a claustrofobia, Sim. tem a fobia social, O toque, tem- né, do cinema. pode, no quadro de ansiedade em alto grau, pode desenvolver O traços platô da obsessivos. crise, né, Ela da ansiedade vai é o toque. ampliando os sintomas. Né? Eu não gosto de ir para uma festa. Mas por que não? Porque eu não gosto de festa. Aí você conversa, a pessoa fala, porque é muita gente. Eu Aí fico me deixa sufocada. apreensivo, eu já começo a ficar de falta de ar. Então, eu não gosto da festa. É que ele tem, né, fobia social. E como você falou, eles nem reconhecem. Exatamente. Né? E aí quando você vai trabalhando, falando, você vai entendendo e trazendo. Isso, para ele reconhecer. Outra coisa, às vezes a pessoa fica hipersensível a barulhos, irritado. Então, para a festa a música estava alta, as pessoas estavam falando, muitas pessoas falando. Sim. Então, isso é uma hipersensibilidade. Sim, até a gerada luz, né? pelo quadro ansioso. Uhum. Então, veja como vai gerando comportamentos evitativos. Sim. A vida vai ficando dentro de uma caixinha. Muito Perfeito. limitada. Então, o prazer de viver vai ficando muito limitado. Por isso que a depressão anda de mãos dadas com a ansiedade. Tá. Até porque na ansiedade, o quadro de ansiedade se reporta a lacunas afetivas primárias de suporte e sustentação. E essas lacunas também podem gerar um quadro de depressão. Né, voltando um pouco ao toque, né? Assim, eu acho importante porque várias pessoas relatam, eu tenho mania de determinada coisa e não associa a ansiedade a um quadro de ansiedade. Toda vida que eu vou viajar, eu rezo. Eu entro dentro do carro, eu tenho que fazer alguma coisa, um ritual. Eu entro no meu quarto, eu tenho que ter determinada, né? Então, assim, as pessoas que falam que é mania, eu tenho mania disso, mas não que é um ato associa obsessivo compulsivo. isso Vai a um precisar quadro de ansiedade. que tem a ver com ansiedade. Exatamente. Então, eu acho importante alertar, porque muitas vezes a gente tem algumas manias e aí não sabe, né? Você tá ali com um quadro de ansiedade instalado
E aí você fala, eu tenho mania disso, mania daquilo, mas não sabe o que é É um ansiedade. quadro de ansiedade e já num transtorno, pode desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo. O próprio rei Roberto Carlos, né? Sim. Que por muito tempo ele não tratou o transtorno obsessivo compulsivo dele, porque ele achava que eram só esquisitices, manias dele. Né? Parece que atualmente ele se trata. Tá tão acostumado com conviver com isso que vira, não é hábito, é normal. E a vida fica muito limitada. Uhum. Tá, eu queria falar sobre um fenômeno que aconteceu no ano passado de adolescentes, né, que começaram a ter crise de ansiedade em coletivo, né, uma escola, eu não lembro onde foi, mas que, como é isso? A ansiedade não pega, né, mas ela, ela contamina. É contagiante. Sim. A crise de ansiedade pode ser um contágio, né, e isso aconteceu em várias escolas. No Brasil, a gente sabe as notícias, em várias escolas, aqui em Natal, e em vários estados. Sim. E crise de ansiedade coletiva, que, na verdade, esses adolescentes voltaram para as aulas muito fragilizados. Uhum. Então, o tempo que passaram assistindo aula online, não faziam as tarefas, dormiam, ligavam o computador e iam dormir, as cobranças eram bem menores. Ao voltar para o ambiente escolar, as cobranças voltaram de forma intensa e eles despreparados para esse desafio e fragilizados com todo o medo que viveram. Às vezes muitos perderam familiares, chegaram à escola, retornaram à escola enlutados, fragilizados. Então, houveram inúmeras crises de ansiedade pontuais dentro da sala de aula, principalmente crianças e adolescentes, mas também houve coletivo. Uhum. Por quê? Por que coletivo? Por que contagiou? Porque a maioria estava fragilizada. Sim. Então, essas crianças e adolescentes, quando retornaram, deveriam ter tido um acolhimento muito mais afetivo. Né? Na verdade, quando as escolas retornaram as cobranças anteriores, né? E cobranças como se nada tivesse acontecido. Sim. E também havia uma expectativa que esses adolescentes voltassem felizes para a escola, mas eles não voltaram felizes, voltaram extremamente apreensivos, inseguros. Então, isso, e a escola recebe como se eles estivessem da mesma forma que antes da pandemia. Sim. Então, gerou realmente situações bem preocupantes. Ansiogênicas e preocupantes. Sim. De fragilidade psíquica. Dulcinea, hábitos, assim, o que a pessoa ansiosa pode fazer para melhorar a ansiedade? Além da terapia, da psicoterapia, que é extremamente importante, né? Se for uma ansiedade, um transtorno de ansiedade mais grave, fazer uma visita ao psiquiatra, que é um médico que existe um preconceito muito grande ainda com a psiquiatria, mas a gente sabe que é o médico mais adequado para tratar a ansiedade. Sim, que ele não vá se pedir ansiolítico, né? Algumas vezes conhece, tem um amigo que é médico, um conhecido, parece que prescreva, sem ter um acompanhamento profissional, né, que se especializou, fez residência médica para cuidar de forma adequada desses quadros. Fazer um tratamento que tem começo, meio e fim. Fazer o tratamento, fazer a psicoterapia. E também, a mudança de hábito, o que é que a pessoa poderia fazer? Não é especificamente a mudança de hábito, Aline, é a pessoa lidar com, primeiro, lembre-se que o processo terapêutico é um processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Então, eu vou conhecer que eu tendo a ter ideias catastróficas em relação a qualquer evento novo. Então, à medida que eu conheço, eu consigo encontrar recursos para lidar. A partir de que ele pôde, dentro da terapia, ter alguém que o ajudasse a não pensar catastroficamente diante de situações imprevisíveis. As reações físicas de uma crise de ansiedade, é importante que eu conheça e que existem recursos a nível da respiração, porque o ansioso ele respira rápido e superficial. Isso turbina o mal-estar. Então, é importante que ele possa respirar, apoiar o corpo, apoiar a coluna, sentar, respirar mais lentamente, profundamente.
e, ao mesmo tempo, começar a pensar sobre o que está sentindo, que não Sim. é morte iminente, que é algo que aconteceu naquele dia, que desencadeou. E esse autoapaziguamento vai ajudar a lidar até que as crises desapareçam, certo? Mas é importante porque... E também a partir da psicoeducação, ele também vai já fazer uma autoanálise sobre seus próprios pensamentos extremamente negativos e pessimistas em relação ao futuro próximo. Né? Reconhecer que eu só olho para o lado negativo da situação, mas que coisas positivas isso pode gerar para mim. Né? Então, tudo isso faz parte, a pessoa não descobre isso sozinha. Ela precisa de um suporte do terapeuta como ego auxiliar, porque o meu eu não dá conta. A partir desses encontros que a gente pode, nas nossas conversas, entender como é que eu funciono e como é que eu torno tudo mais difícil de lidar. A partir disso eu estou me conhecendo e eu começo a atuar na minha vida fora da terapia, podendo me auto-apaziguar. Mas isso é um processo, isso não é mágico, certo? Então, exercícios de respiração ajudam. Também, não só isso, mas poder conhecer o mecanismo mental daquela pessoa, ela se conhecer em relação aos pensamentos catastróficos que ela constrói em relação à realidade. De como ela aumenta a negatividade. E é uma negatividade distorcida, que não tem a ver com a realidade. É uma criação da mente. Essa descoberta ajuda a pessoa a enfrentar. À medida que ela está também construindo dentro dela, na terapia, uma segurança interna maior, uma autossustentação. Porque o que é uma crise de ansiedade? É um colapso mental. É um colapso. A gente tem 5 minutinhos, né? Pronto. Estamos encerrando o nosso podcast. E Sim. assim, eu queria que você passasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, ou para os pais que têm crianças e adolescentes sofrendo com ansiedade. O que é que você poderia dizer para... Bom, eu acho que o mais importante é a gente saber que existem recursos na nossa personalidade, na nossa estrutura psíquica, que a gente pode acessar para lidar com esse estado de apreensão permanente. Agora, esses recursos, às vezes, a gente não consegue acessar sozinho. Então, a gente precisa da ajuda do outro. É o psicoterapeuta, é um médico, né, que esteja acompanhando dentro de um acompanhamento psiquiátrico. Então, a demanda da ansiedade é que eu preciso de um outro para que eu possa aprender a me autoapaziguar, a construir uma autossustentação consistente. Né? Porque, na verdade, a crise de ansiedade é o quê? É um colapso mental. E o corpo passa a ser palco do sofrimento psíquico. Porque o quadro de ansiedade sempre tem uma repercussão, uma alteração fisiológica. Tá? Então, a mensagem é de esperança, que os recursos existem internos. Só que você é adulto, às vezes a criança não está conseguindo acessar. Por isso que eu preciso desse outro. Sim. Senão, a gente pode fazer ajuda. A gente pode fazer uma reflexão de o afastamento dos contatos, o afastamento da natureza, o homem está mais próximo das máquinas, né? Cada vez mais nessa busca de auto-performance. A gente pode analisar isso como Sim. também algo ansiogênico? Sim, porque o ser humano é o ser do contato. Uhum. Então, na hora que a gente vive no isolamento, porque a gente está numa corrida profissional, que eu não tenho tempo mais para encontrar os amigos, para encontrar a família, para me recarregar emocionalmente nas minhas relações afetivas, isso é um caminho de um processo depressivo ou posteriormente ansiedade, entende? O modus vivendi. Sim. O modus vivendi desencadeia distúrbios psíquicos. Então, procure seus amigos, procure fazer contatos, né? Abra-se para as relações afetivas com amigos, familiares. Entrar em contato com a natureza, né? Também, porque Vamos a gente animar. também a natureza nos ajuda. Animar que a gente gosta, né? Isso, caminhar na praia, pisar na areia, pé no chão. Pé no chão. A brisa, né? Nós temos a brisa, uma brisa, vento, né? A gente tem Isso regula ar puro para respirar. Regula os hormônios, né? Esse contato com a natureza, esse pé no chão. Toda uma regulação física e psíquica. Sim.
o afastamento da natureza também durante a pandemia, porque as pessoas estavam fechadas, também contribuiu para a desregulação emocional. Eu fugia, viu? Eu ia pra praia, tomar banho de mar. Não tinha ninguém na praia, mas eu tava lá. Eu também. Eu não, fiquei bem quietinha na minha Eu não. Pois é, então veja, né? Cada um mas tem uma forma, né? A convocação era para ficar no isolamento. Realmente existe um risco, né? Mas a gente podia encontrar formas seguras de entrar em contato com a natureza. Mas, gente, era uma apreensão tão grande que muitas pessoas, deixa eu ficar aqui dentro do meu casulo, que aqui eu me sinto protegida. Cada um teve seus recursos, né? Isso, mas mesmo às vezes, dentro desse casulo, essa convocação para viver o isolamento, que foi necessária, porque existia um perigo real, mas gerou uma desregulação psíquica e física. Aumentaram os transtornos mentais, mas também aumentaram os adoecimentos. Sim. Câncer, doenças degenerativas como Alzheimer. Sim. Então, para a gente finalizar, então, quando buscar ajuda, Dulcineia? Já foi falado no início, mas vamos encerrar falando quando buscar ajuda. Que o quadro de ansiedade, ele vai restringindo sua vida, vai limitando sua vida. Então, se existe limitação na vida, significa que não é uma ansiedade natural, é uma ansiedade patológica. Sim. Que vai trazer consequências não só psíquicas, de mais restrição na vida, como também consequências a nível fisiológico, corporal. Ok, vamos agradecer, né? Muito a gente obrigada. abriu o nosso podcast com chave de ouro, né? E Dulcineia, eu queria falar aqui que eu amo escutar vocês, né? Eu não canso. A gente fica aqui só olhando. Eu fico realmente, assim, muito feliz, né? E, assim, ao longo do nosso projeto, a gente vai trazer outros profissionais, né? Mas eu fico muito feliz de a gente ter iniciado esse projeto com você. Você é nossa supervisora. É uma delícia escutar você. Eu amo assistir suas aulas. E queria muito lhe agradecer. E vamos marcar outras vezes, Com certeza, você vai voltar. Outros momentos, sim, com outros temas. Isso, sim, podemos. É um prazer também estar com vocês, né? Eu carrego vocês dentro do meu coração. Há anos, né? Que a gente vem trilhando o caminho do conhecimento, de discussão e reflexão. Para mim é um privilégio. É muito bom estar aqui junto, a gente está conversando. E agradecer a minha amiga que acreditou no projeto, né? Que confiou, liga, tá bom, eu vou com você. Tô muito agradecer feliz. Minha parceira que me carregou, confiou em mim. Foi puxando. Venha, e deu certo. Venha. E aí, juntas, pessoal, né? E aí, pessoal? Estão terapeutizados? Gostaram da terapia de hoje? Segue a gente lá no Instagram, Hoje Tem Terapia. E aguardem, vem muita coisa legal por aí. Vamos soltar algumas coisas de vez em quando, mas segue lá no Instagram e no YouTube. Vai acompanhando a gente.